o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 7, verso 15 diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, certos textos na Bíblia, nós realmente vemos que não poderia ter sido dito por homens comuns sem a revelação do Espírito Santo. Não tem como, tem certas coisas que é impossível a mente humana produzir. E esse texto, por exemplo, é um deles. E um alerta incrível que é o retrato do que nós vemos hoje. A nossa sociedade, o Brasil, não só o Brasil, tudo que é canto no mundo inteiro, mas o Brasil é o grande celeiro hoje dos falsos pastores, dos falsos mestres. O Brasil hoje é um horror. Um horror. Tudo que se lê na Bíblia hoje se fala em dinheiro. Não, porque Deus plantou uma árvore no jardim do Éden. Então, irmão, você tem que dar dinheiro. Porque a serpente que passou, você tem que dar dinheiro. É assim, hoje o mercenarismo é descarado e ele foi atingir justamente aquele erro que o ser humano tem, o erro de achar que pode trocar alguma coisa com Deus. Eu vou dar para Deus, então Deus vai ter que me dar. Eu já vi pessoas se debatendo em estudos do tempo que eu era da Igreja Batista, tinha lá uma salinha onde o pessoal se reunia, e uma vez uma pessoa dizia assim, não, Deus vai ter que me abençoar. Todo mundo se assustou. Não, Deus vai ter que me abençoar, porque está escrito, trazei os dízimos à casa do tesouro. Eu dou o meu dízimo todo mês, então ele vai ter que me abençoar. Esse sentimento de eu dei, então eu tenho o direito, né? Imagina se Deus vai ter que abençoar alguém porque deu um dinheiro para, sei lá para quê. Jesus Cristo deu a sua vida, o seu sangue. Eu posso comparar, eu posso me sentir justificado por dar um dízimo? Eu tenho que me sentir justificado porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e eu aceitei esse sacrifício. Por isso eu digo, Deus vai me abençoar. Por quê? Porque o Filho de Deus morreu por mim. Mas não é porque eu dei um dinheiro, né? Então, esse sentimento de dar e ter direito a receber, muita gente já foi assim, hoje a humanidade sempre vai ser assim. É difícil se libertar desse sentimento mercenário e de troca até com Deus. Pessoas, na verdade, dão dízimo porque têm um conceito de comprar Deus. Não dão um dízimo por prazer, dão um dízimo porque acham que estão comprando Deus. Essa é a mentalidade horrenda. E isso está por aí. Então, o que as pessoas, o que os mercenários fazem? Você quer muito de Deus? Então você tem que dar muito para Deus? Não é? Essa é a grande filosofia.
Se você quer muito de Deus, uma vez eu vi o camarada veio da África. Por acaso eu fui fazer uma visita lá na comunidade evangélica da Zona Sul, ali no Aterro do Flamengo. Aí tinha um missionário, um pastor da África, pregando lá. Irmão, imagina, um camarada vem da África, pega avião, arriscado o avião cair no Atlântico, já que tantos estão caindo, ele atravessa da África para o Brasil, para vir numa igreja do Brasil fazer sabe o quê? O seguinte que eu vou te contar, parece que eu estou vendo o homem, né? Um africano, negro, característico, ele nos degraus ali, quando sobe, tem uns degraus para subir, porque antigamente ali era um cinema, tem uns degraus que sobe para chegar ao púlpito. Então ele na escada ali, no meio, ele, assim mesmo, quando você vê que estamos pedindo oferta, você põe a mão no bolso, e aí você vê um monte, né? Ele é assim mesmo, você vê um monte de nota, né? Você vê uma de 10, na época não existia nem nota de 20, irmão. Você vê uma de 10, você vê uma de 5, você vê uma de 1, e aí você pega a de 1 para dar oferta. Também, na hora que Deus vai te abençoar, ele vê o tamanho da sua bênção. Aí Deus põe a mão no bolso e vê a bênção de 10, vê a bênção de 5 e vê a bênção de 1. Você deu R$1 de oferta, Deus te dá uma bênção de 1. Imagina, quer dizer então que agora eu compro Deus, ele vai me abençoar de acordo com o dinheiro que eu dou? Faça-me um favor, precisa mesmo que alguns aviões caiam por aí, irmão, precisa mesmo, não é brincadeira não, irmão, só o Espírito de Deus para segurar o nosso ânimo, que a vontade é esganar esses malditos, esses desgraçados. Se eu conseguisse entrar pela televisão, eu já tinha assassinado muita gente, ou eu já estava na cadeia ou no inferno. Graças a Deus que eu não consigo passar por aquilo ali. Quando vi aquele cowboy pregando, boiadeiro, né, irmão? Não tem um demônio que tem esse nome assim, não sei o que, boi, como é que chama? Tem um demônio que é o boitatá, é até folclore, é um demônio aquilo lá, ele é o boitatá, é o boiadeiro. Então, irmãos, esse sentimento do ser humano de ter direito porque fez alguma coisa, o destrói. Nós temos direito não porque nós fizemos, mas porque Cristo Jesus fez por nós. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é eu me sentir justificado pelas minhas ações, é eu me sentir justificado realmente, plenamente, pelas ações de Cristo Jesus no Calvário. Não diz a Escritura que o sangue de Jesus Cristo me purifica? O sangue de Jesus Cristo me justifica? Deus cobrou, desde os tempos antigos, Deus sempre cobrou o dízimo, mas nunca falou em justificar um homem por causa de um dízimo. Nunca. Amém, irmão? O homem é justificado pela fé. Em quê? No sacrifício vicário de Cristo, dizem todos os que leem a Bíblia. E os mercenários aproveitam esse lado traumático do ser humano. Então, irmão, se você é agora, tu tem fé? Aí todo mundo, amém. Então, se tu tem fé, tu tem que dar dinheiro. Não, meu irmão, quem tem fé vai buscar os dons espirituais, os talentos. Quem tem fé vai entregar suas mãos no altar para Deus usar, vai entregar sua mente no altar para Deus usar, vai entregar os seus pés, o seu corpo todo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como um holocausto. Quem tem fé se entrega para que Deus possa usar a sua vida para desfazer as obras do diabo, denunciar os mercenários, levar vista aos cegos. Quem tem fé faz isso. Dá dinheiro, faça-me um favor, dar dinheiro é sinônimo de fé? Aonde? Quem foi que disse que dar dinheiro é sinônimo de fé? Nunca foi. Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas numa fila de hospital? Numa fila de padaria? Quantas pessoas numa fila de mercado? Quantos você já ajudou? Isso é sinônimo de fé? Dar dinheiro? Não, meu irmão. Dar vida é sinônimo de fé.
na vida no altar, dizer: Deus, eu não controlarei mais a minha vida te pertence. Isso é fé. Fé, meu irmão, não é dar dinheiro, fé é sacrificar Isaac, o filho. Mas aí os mercenários dizem assim: onde você vai sacrificar o teu Isaac? Você vai voltar para casa a pé. O Isaac deles virou dinheiro. Vê se para Abraão, que era rico, Deus pediu dinheiro. Deus pediu algo muito mais profundo, que foi a vida do próprio filho. Deus não pediu dinheiro para Abraão. Abraão, tu está próspero, olha quantas ovelhas, quantos camelos. Abraão, eu quero que tu me sacrifique agora 90%, 99% do teu rebanho. Vamos ver se tu tem fé. Não, Abraão, eu quero teu filho. Engraçado, sabe o que eu acho engraçado com esses mercenários? Que eles fazem campanhas e o povo é obrigado a dar isso, dar aquilo outro. Mas você não vê o filho deles fazendo nada, dando nada. Então o povo fez e foi abençoado, e eles estão sempre debaixo da maldição. Não, ninguém atenta para isso. Tem que dar o tudo. Por que a mulher do pastor também não dá o tudo? Por que o filho do pastor também não dá o tudo? Não faz parte da igreja? Deus não mesmo? O chamado de Deus não é para todo mundo? É isso que nós vemos, muito mercenarismo, porque o ser humano tem esse sentimento de autojustificativa. É por isso que tanta gente está aí com úlcera, gastrite e anemia, porque se eu fizer jejum, se eu me sacrificar, Deus vai me retribuir, ou seja, eu estou me sacrificando. Ele não confia no sacrifício de Cristo. Ele só vai se sentir sintonizado pelo seu próprio sacrifício. Então, tu tem fé? Então vamos ver agora, é a hora da oferta. Eu quero ver a tua fé agora. Ora, está na cara que é um mercenário, um ladrão, um culto a Deus. Não se fala em dinheiro. Se o culto é a Deus, não se fala em dinheiro, porque está escrito que aquele que está no centro da vontade de Deus terá todas as suas necessidades supridas em glória. Está escrito. E não tem nada que te conduza mais ao centro da vontade de Deus, senão quando você está adorando ali ao centro da vontade de Deus. Ali, durante muito tempo da minha vida, eu perguntei: Deus, onde está o centro da tua vontade? Como que um ser humano chega lá? Eu descobri, é ali, na adoração. Se você se entrega completamente na adoração, meu irmão, você é intocável, você é indestrutível, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus não está procurando rico que dê dinheiro no altar, Deus está procurando pessoas que dê o seu louvor. Quem dá louvor dá o seu coração, dá toda a sua existência. Se tiver que morrer, vai morrer, mas vai morrer louvando, bendizendo e glorificando. E nós só louvamos aquele que a gente sabe que é vivo. Não somos católicos para louvar Deus morto. Falando em católico, louvar Deus morto, o Marco Feliciano teve num programa, né? Aí pegaram ele com uma mensagem antiga dele, que ele dizia: meu Deus não é prostituta para andar no peito de católico. E ele ficou sem ter saída. E eu digo: Jesus, dá uma oportunidade dessa para mim. Eu fecho a emissora deles, eles saem do ar. Você disse isso? Infelizmente, quando eu disse, tinha pouca gente me ouvindo. Eu vou aproveitar agora para repetir. Eles voltam atrás. Sabe por que eles voltam atrás? Eles são mercenários. Mas o Marco Feliciano está atrás de dinheiro? Está atrás de voto. Voto significa dinheiro. São mercenários, são ladrões, meu irmão. É isso mesmo. O meu Deus não é prostituta para andar no peito de católico. O meu não é. A frase é dele, mas ele já perdeu. Agora ele está conosco. Porque é assim que Deus disse que ia fazer aqui. Que não ia deixar nada se perder. Tudo que ele deu aos que caíram no passado, ele ia trazer para nós. Ele falou isso. E pode dizer isso, meu irmão. E quando alguém dizer: onde você ouviu isso? Diga: lá na geração Jesus Cristo. Mas não é porque eu ouvi lá, não. É porque é assim. Nós vamos viver o que tem que ser vivido.
Quando se trata de sociedade, somos todos iguais. Mas quando se trata de religião, só nós temos Deus. Doa em quem doer. Doa em quem doer, meu irmão. Em quem doer. Se o assunto é Deus, só existe um Deus, o meu. Só existe um Deus, o teu. Só existe esse. Esse é o nosso Deus, único. Mas Deus é um só, falaste bem. É um só e é o meu. Ah, mas e o Deus dos Espíritos? Não reconheço o Deus dos Espíritos. Para mim, espírita tem demônio, não Deus. E o Deus dos católicos? Não, é demônio. Deus é só o do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Deus da Universal? Aquele eu cuspo na cara dele. Aquele é uma prostituta, aquele é uma vagabunda. Deus é o meu, da Bíblia. Eu não sou mercenário, eu não prego por dinheiro. Não estou nem preocupado com o amanhã, se vou estar de pé ou se vou estar morto. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, irmão, aqui o texto, acautelai-vos, os falsos profetas, eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas. Como que você vai identificar? Se você olhar com esses olhos, você não identifica. Porque aqui que você vai ver, uma ovelha, ele está disfarçado de ovelha. Você vai pensar que ele é igual a você. Então, você não pode olhar com esses olhos. Como que não? Pastor, como é que eu não vou olhar com esses olhos? Muito simples. Vai para o teu canto com Jesus. Fala com ele, tudo pergunta a ele. Ele não vai se sentir de saco cheio contigo, não vai. Ele te ama e quer você junto dele, aos pés dele. Então, quanto mais você for lá, mais ele vai ficar feliz contigo. Nunca vai ficar, esse cara já vem me encher o saco de novo? Já vem esse cara orar? Já vem esse cara invocar o meu nome? Não, quanto mais você invocar o nome do Senhor, mais ele vai te amar. Mais ele vai te amar. Vai para o teu canto, fecha esses olhos e deixa ele abrir os olhos do teu espírito, ministrar dentro de ti o entendimento. Irmão, quando nós começamos essa obra aqui, eu comecei todo inocente. Tem uma igreja ali, amém, ia lá visitar, dava uma força, trabalhava com o pastor e tal. Daqui a pouco o Espírito Santo lá no meu cantinho, ele falou assim, você tem certeza que é tudo igreja? Já choquei, tive um choque. Você acha mesmo que... Olha só, você acha que distribuir uma rosa é obra do Espírito? Você acha que o sal é obra do Espírito? Lembra do teu tempo da macumba? Eu estava naquilo lá, por que eu vou estar agora? Falei, meu Deus, e aí, irmão, quando Deus fala algumas coisas, parece que eu fico doido. Me dá fome, me dá sede, eu quero ir ao banheiro, eu quero devorar as panelas, eu fico em parafuso. E eu não consigo nem ficar parado, eu levanto, eu ando para tudo que é canto, aí depois eu me concentro de novo e volto lá. Aí recomeço de onde eu parei. Quando Deus mostrou, meu irmão, eu falei, meu Deus, então não tem mais igreja? Ele falou, claro que não. E daí eu passei a pregar coisas que antes eu nem imaginava. Hoje as pessoas, assembleia, 100 anos de assembleia, já passou dos 100 anos, né? 20 milhões de crentes. 20 milhões de crentes, não. 20 milhões de palhaços, de trampolim para político, porque se fosse crente, não estaria votando nos ladrões. Crente é aqui. Aqui tem crente. Que aqui nós não votamos em ninguém, nós somos poucos e já estamos deixando um monte de gente, olha, alucinada, louca, eles estão dizendo assim, já pensou se esses caras crescem? Já pensou, irmão, se a gente atinge 500 mil aqui no Rio de Janeiro? São menos 500 mil votos nas urnas. Já pensou isso? Bom, você pode dizer assim, não, pastor, mas eu voto. Não, se você vota, irmão, é porque você não faz parte da geração de Jesus Cristo. Porque a direção de Deus para esse ministério é não votar em ninguém. Essa é a direção de Deus para esse ministério. Então eu estou falando de geração Jesus Cristo. Não aos meus olhos, mas aos olhos dele. É ele que está olhando cada um e está dizendo, aquele ali é meu, aquele ali é meu, esse não é, aquele não é, aquele também não é, é ele que faz a seleção, amém?
Ele é o Deus que faz a seleção, não sou eu que faço seleção, é Ele. E essa é a direção. Então, pelo fruto, você vai conhecer, vai detectar. Mas agora, qual é o fruto? O fruto você só vai saber, irmão, se você conhecer a palavra. Senão você não tem como saber que fruto deve ser produzido. E quando eu falo de conhecer a palavra, meu irmão, eu li toda a Bíblia 20 vezes. E eu vou te perguntar, você conhece a palavra? Ler Bíblia é uma coisa e conhecer é outra. O Senhor Jesus disse, ledes a Escritura, pois vós cuidaste nelas a vida eterna. Foi assim? Não. Ele disse, examinai as Escrituras. Quando você olha uma gota de sangue, você olha e diz o quê? Sangue. O que mais você vê ali? Vermelho. Só. Mas quando examina, esse cara aqui está com muito açúcar no sangue, o colesterol dele está alto, a hemoglobina não sei o quê, a oxigenação. Exame é coisa muito diferente de simplesmente uma leitura. Examinar é você se deter ao texto, é você ler e não tirar conclusões, você lê aqui e vai lá para os pés do Senhor e deixa Ele te ensinar o que você leu. É assim que funciona. Tem um monte de palhaço aí concluindo. Não, porque eu já li a Bíblia e eu concluí. Eu digo, se você concluiu, meu irmão, você não nem faz parte do reino, porque sobre esse livro nós não concluímos nada, nós recebemos a revelação. A palavra não é de homem para que eu conclua como homem. A palavra é de Deus, eu tenho que receber a conclusão de Deus. Não posso interpretar esse livro. Ele tem que ser interpretado pelo Espírito, que Jesus falou, o Espírito vos guiará em toda a verdade. Não sou eu que me guio na verdade, eu sou guiado na verdade. Está escrito, conhecereis a verdade, se eu preciso conhecer, não está aqui dentro de mim, está fora. Então, muita gente pensa que sabe, mas não sabe. Conhecer a Escritura para detectar qual seja o fruto ou não, é mais profundo, irmão, muito mais profundo. Tem pessoas que nem sabem o que é uma dispensação. Não está escrito na Bíblia, olha, trazei os vossos sacrifícios de animais ao santuário. Tá, e hoje você traz? Por que você não traz? Mas está escrito que tem que trazer. Porque pelo seu exame você detectou, você entendeu que Deus mudou essa conduta para outra. Os judeus se perderam por quê? Porque não aceitaram que Deus estivesse cumprido o Antigo Testamento e passasse a tratar com o povo através de um Novo Testamento na pessoa e no sangue do Senhor Jesus. Os judeus se perderam. Tinham pergaminhos, há milhares de anos eles tinham pergaminhos, há 4.000 anos eles tinham pergaminhos. Eles lidavam com estudo, estavam repletos de conhecimento do Antigo Testamento. Mas quando Jesus se manifestou, eles pereceram por falta de conhecimento. Ou seja, eles não tinham exame. Eles conheciam algumas coisas e outras essenciais não. Eles se auto-enganaram e acabaram quase que exterminados. Assim é todo crente que não se dedica ao conhecimento. Ele vai acabar exterminado, porque a Escritura diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, irmão, veja, se você tiver conhecimento profundo, você vai detectar coisas gloriosas. Se hoje você vê um camarada pregando paz, o que você vai dizer desse camarada? Um verdadeiro homem de Deus, pregando a paz entre todos os povos. Mas vai consultar o Senhor para ver se Ele vai te dizer a mesma coisa. Se você for consultar a Deus, Ele vai te dizer que quem está pregando a paz não prega pelo Espírito dele, porque é tempo de guerra. É tempo de fazer divisão. Nós não podemos ser confundidos com assembleianos. Nem batista, nem metodista, não podemos ser confundidos com nenhum crente do mundo inteiro, nenhum. O tempo é esse. Se você não discernir o que Deus quer, como no Antigo Testamento não queria,
O sacrifício, ele queria sacrifícios, agora ele não quer mais. Aí mudou os tempos, as coisas vão mudando. Nós já identificamos que a Escritura tem várias dispensações, o espaço de tempo que Deus trata com a humanidade de uma maneira específica. Então, hoje, os falsos mestres pregam paz. Se você vê um homem pregando paz, ele é um falso mestre, ele é um lobo devorador, ele é um mercenário, ou no mínimo, ele está pelo menos equivocado, mas que certo, de jeito nenhum. Nunca. Então você precisa discernir o que Deus quer no atual momento. Estamos no ano de 2016, século 21, e nós estamos, eu particularmente estou apostando a vida. Jesus Cristo em 2067 vai pisar no Monte das Oliveiras. Irmão, eu aposto a minha vida nisso, que em 2067 pisará no Monte das Oliveiras. Estamos no finalzinho dos tempos, a era da igreja está se extinguindo, como está profetizado em toda a Escritura. E o que ele quer de nós então? O que ele quer da humanidade? O que ele quer dos seus servos? Os judeus não discerniram, ficaram para trás e quase foram exterminados. Então, como que você vai discernir um falso mestre, um mercenário, um lobo devorador? Pelo fruto dele. Mas que fruto? De quem está matando, de quem está roubando, de quem está estuprando? Não, não é esse fruto não. Jesus aqui está reunido com os seus apóstolos. E ele diz, acautelai-vos por quanto os falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas. Ele não está falando para uma multidão, não. Ele está falando para aqueles ali que iriam estar à frente da igreja. Acautelai-vos, discernam. Ora, se são aqueles que iam estar à frente da igreja, eram pessoas instruídas. Então, que fruto? Jesus estaria preocupado? Presta bem atenção, irmão. Jesus estaria preocupado em dizer assim, acautelai-vos, olha, porque pelos frutos os conhecereis. Eu preciso estar discernindo o fruto de quem está roubando, matando. Eu vou ser enganado por uma pessoa que rouba, mata, estupra, adultera, mente, engana todo mundo. É por esse que eu vou ser enganado? Ele diz, não, acautelai-vos com os falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo como lobos devoradores. Pelos frutos, que fruto? Tem muita gente enganada, sabe por quê? Porque o fruto é bom. O fruto é bom. Irmão, você tem que perdoar todo mundo. Lá está o mercenário, o falso profeta, o lobo devorador dizendo, é paz, é perdão, é amizade, é ONG, né? É organização não governamental, é ajudar, é fazer o bem, é só isso. Ora, quem vai discernir que um fruto desse procede do diabo? Você acha que Jesus estava preocupado em mandar você discernir de frutos tão horrendos que todo mundo vê, até o ímpio vê que aquilo não é fruto de um cidadão ereto, reto, digno, honrado, com caráter? Não, Jesus está preocupado em que você discerna aquilo que ninguém mais consegue discernir. Ali tem um cara que estupra. Aquilo é um falso profeta. É isso que Jesus estava se preocupando? Que eu reconhecesse um cara que estupra como sendo um falso profeta? Precisa disso? Está aí cheio de pedófilos, pastores pedófilos dentro das igrejas, igual os padres católicos. Pastores ladrões dentro da igreja, igual os padres católicos. Pastores adúlteros dentro das igrejas, igual os padres católicos. Eu preciso olhar para isso e dizer que ali tem um fruto ruim, que tem um falso profeta, um falso mestre? Eu não preciso, irmão. Não é esse tipo de sinal que Jesus falou para eu atentar. Não é esse tipo de fruto. Porque isso é muito óbvio. Eu não preciso atentar para isso. Você precisa olhar para um camarada que adultera e dizer assim, ali é um falso profeta? Olha, meu irmão, quem nunca olhou para a Bíblia, quem nem sabe que há um Deus, vai olhar para um camarada adulterando e fazendo um monte de besteiras e vai dizer, ali está um falso. Era isso que Jesus estava tratando conosco? Não, claro que não. Jesus estava tratando em coisas muito mais sinuosas.
Você já viu Benny Hinn pregando? Benny Hinn é o maior pacifista. Benny Hinn chegou ao ponto, tem um vídeo na internet do camarada que ele diz que na igreja católica tem mais milagre do que nas igrejas evangélicas, porque a igreja católica tem mais respeito, se não me falha a memória, a uma tal de Eucaristia. Aí Benny Hinn está lá e tem milagres na igreja dele, dizem que isso, que aquilo, e coisas estupendas, coisas maravilhosas. Quem vai olhar para aquele homem e vai dizer, ali está um servo de Satanás? Qual o detalhe que você tem que discernir para detectar que ali tem um falso, tem um lobo, tem alguém que até um dia pode ter estado bem, no alto, mas agora é um caído? Como que você vai detectar? Ele não adultera? Não tem nenhum testemunho dizendo que ele adulterou. Não tem ninguém provando que ele mentiu nada. Não tem ninguém dizendo que ele roubou nada. É um homem rico, mas ninguém até hoje acusou ele de roubar nada. É lá do ministério dele, ele tem o dinheiro dele. Tudo que ele tem, tudo declarado, imposto de renda e tal, a vida do homem está limpa. E eu olho para ele e digo, filho do diabo. Mas esse cara não mente, ele não adultera, ele não é um pedófilo, ele não põe despacho na encruzilhada, ele não tem amante, mas ele disse que o Papa é um homem de Deus, então ele é um filho do diabo. Só por essa declaração, você tem que discernir coisas minimais. E só com muita intimidade nos pés do Senhor Jesus. Não é com conhecimento bíblico, irmão, somente. Tem gente que se ilude. Estou caindo para dentro da Escritura. Irmão, a Escritura tem que vir acompanhada da ministração do Espírito Santo. Se não vier acompanhada da ministração do Espírito Santo, você apenas estará morto na letra, sepultado. Porque Jesus falou, a palavra que vos tenho dito é poderosa. Não, a palavra que vos tenho dito é espírito e vida. Por que é espírito? Porque o Espírito paira sobre as águas, o Espírito Santo se move sobre as narrativas desse livro. Então, você só vai ter a narrativa desse livro viva pela tradução do Espírito Santo. E o Espírito Santo só se revela a quem dá tempo para ele. Tem gente que passa assim, não, hoje eu já li 10 capítulos, só leu, não aprendeu nada. Só leu por desencargo de consciência, para depois o pastor chegar na igreja. Quem hoje leu só a Bíblia? Eu li 10 páginas, pastor. E das 10 páginas, qual foi a lição que você teve? O que sobressaiu? Qual revelação chegou até você? Se você não sentiu nenhuma tradução, nenhum impacto, nenhuma revelação, você apenas leu. E não é esse o objetivo. Então, irmão, discernir o fruto é um negócio muito tremendo, muito glorioso, né? E, por exemplo, tivemos o profeta Jeremias. Jeremias, Deus levanta, Jeremias vai pregar lá na cidade, volta lá. Jeremias, quando chega, ele vê um monte de gente pregando. E os profetas estão dizendo, ó rei, fique tranquilo, porque o Senhor falou comigo, haverá paz. E eram dezenas de profetas. E todo mundo, haverá paz, o Senhor te livrará de Babilônia. Aí vem Jeremias e diz assim, não vai haver paz não. Babilônia já vem aí e vai arrasar com tudo. Só existe um jeito de se livrar da morte da espada de Babilônia, é se entregar como escravo. Quem se entregar como escravo vai viver em paz lá na Babilônia como escravo, mas quem resistir vai cair pela espada de Nabucodonosor. Aí o profeta vem e dá um tapa na cara de Jeremias e diz, de onde saiu o Espírito Santo que passou por mim para falar a ti? Aí Jeremias diz assim, tu verás naquele dia quando tu correr de câmara em câmara para se esconder. E assim foi, o homem morreu. Então, irmão, quem estava certo? Dezenas de profetas dizendo, ó rei, fica tranquilo porque haverá paz. Aí vem um Jeremias, um Zezinho ninguém, diz, não vai ter paz não.
Mas como são 70 profetas dizendo que vai haver paz? Todos eles são mentirosos. Homens profetizando paz são mentirosos, e vem você, umzinho, profetizando guerra, você é o verdadeiro. É fácil discernir, é? Aquele povo de Jerusalém, quando viu 70 homens dizendo, haverá paz, era um coral bonito, vem Jeremias, não, vai ter guerra, vai morrer todo mundo, Babilônia vem aí. Em quem acreditar? Em quem acreditar? 12 espias foram lá enviados por Moisés. 10 chegaram, essa terra é terrível, essa terra devora os seus moradores, ninguém vai sobreviver naquilo, nós vimos gigantes, nós vamos ser mortos, vamos ser massacrados. Josué e Caleb dizem assim, não, subamos animosamente, porque Deus, se Ele se agradar de nós, nos dará a terra. Você vai acreditar em quem? Em 10 ou em 2? Micaías, vem cá, o rei quer falar contigo. O rei quer falar comigo? Micaías, o negócio é o seguinte, lá na mesa do rei, tem 70 profetas, todos eles disseram que ele pode subir a Ramote de Gileade, que ele vai prosperar, vê lá o que tu vai falar, em que a tua palavra seja igual a deles. Vive o Senhor, que aquilo que o Senhor me disser, isso eu farei. Aí vem Micaías, aí 70 profetas lá, rei, pode subir, que o Senhor te entregará a cidade nas tuas mãos. Aí vem outro, rei, eu vi isso, eu vi aquilo outro, que eu vi o cavalo, que eu vi a espada, que eu vi a nuvem, e eu te vi voltando em triunfo, em glória. Rei, vai em frente, que o Senhor é contigo. Aí vem outro, rei, aí Micaías está olhando aquilo, e daqui a pouco o rei vira para Micaías, e aí Micaías, devo sumir a Ramote de Gileade? Ele falou, vai em frente, pode ir, que tu vai prosperar. O rei olhou para ele, fala a verdade, cara. Tu quer a verdade? Eu vi todo Israel disperso, sem ter, como ovelha que não tem pastor, e todo mundo fugindo da guerra, todo mundo caindo pela espada. Aí o rei disse assim, então prende esse cara no cárcere com pão e água, até que eu volte. Ele falou, se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. Com quem está a verdade? Com 70 profetas ou com umzinho? Que nós só conhecemos ele porque alguém foi chamá-lo no cenário. Você tem capacidade para discernir um falso profeta, meu irmão? Mesmo quando todos eles falam a mesma linguagem, só nós falamos diferente. Com quem Deus está? Aonde Ele está? Você tem discernido? Ou o teu coração ainda é aqueles corações apaixonados, querendo ouvir lindas sinfonias e declarações de paz? Seria tão bom que a humanidade toda vivesse em paz. Se Deus quisesse que a humanidade toda vivesse em paz, Ele não teria dividido o planeta Terra em 5 grandes continentes. Já tentou para isso? Se Deus quisesse que todo mundo vivesse em paz, Ele não teria confundido as línguas deles lá em Gênesis 11, na Torre de Babel. Se Deus quisesse que a humanidade vivesse em paz, não teria dado a eles capacidade de trabalhar o metal e fazer guerra, armas. Se Deus quisesse apenas que a humanidade vivesse em paz, Ele não se chamaria Jeová Savaote, o Senhor dos Exércitos. Há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de paz e há tempo de guerra. É isso, meu irmão. Você tem capacidade ou não para discernir um falso profeta? Eles leem a Escritura, está aqui, a Santa Ceia, o batismo e o jejum. E eu digo, Santa Ceia, batismo e jejum é coisa para palhaço, crente forte, de sabedoria que conhece Deus, não faz essa palhaçada. Que isso, irmão? Está na Bíblia, mas tu não entende o que tu lê. E aí, irmão? Por aí todo mundo diz que nós somos errados, mas eles não aceitam o desafio.
Eu sou errado, tá? Ah, irmã, tá, tô errado. Quer aceitar comigo um desafio? Eu tenho 3 filhos para colocar no altar, e você, quantos tem? O câncer está por aí destruindo. Quer botar? Quer botar os meus filhos contra o teu? Não, irmão, não. Então dá licença, sai da frente. Eu vou passar. Eu não conheço um Deus de ouvir falar, meu irmão. O Deus que eu conheço, eu ando com Ele, Ele anda comigo. Ele fez aliança comigo, Ele se manifesta a mim, Ele fala comigo em silêncio. Você ouve a voz de Deus? Ouve mesmo? É assim que Ele fala contigo? Não é assim comigo. Comigo Ele fala de boca fechada, comigo Ele fala em silêncio. Se Ele tem que, você precisa ouvir a voz dEle, é porque você está distante ainda. Quando Ele estiver plenamente dentro de ti, o som da voz dEle não sairá. Entendeu? Deixa isso para depois. Então, meu irmão, está por aí os falsos profetas, todos eles no mesmo caminho. Eu trouxe essas pedras que vieram do Jordão, eu trouxe essa água, isso aqui veio da cachoeira tal, isso veio, não sei, isso aqui foi consagrado no poço de Jacó. Isso aqui foi consagrado nas terras bíblicas. Eu fiz uma viagem e tal, e brá, todo mundo, olha, ligue para cá com seu cartão de crédito, nós vamos fazer uma viagem para conhecer as terras bíblicas, pague tanto, e todo mundo está lucrando dinheiro com o turismo do povo evangélico. E nós estamos aqui só viajando no reino do Espírito. A hora que o Espírito Santo soprar, Ele vai mostrar quem vai ficar de pé e quem vai ficar caído. Meu? Essa é a realidade. Então, discernir os falsos profetas, discernir os lobos devoradores, não é uma missão muito simples. Ainda mais se você não se deixar moldar, remodelar pelo mover do Espírito. Porque, por exemplo, quem quer guerra? Não, ninguém quer guerra, todo mundo quer paz. Todo mundo quer paz. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem quer desfazer as obras do diabo aí? Todo mundo? E você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados? Então, na missão do teu Senhor, você estará decretando uma guerra. Onde estão as obras do diabo? No catolicismo, no espiritismo, hoje, dentro da Universal, dentro das assembleias, dentro dos batistas. Ora, política, maçonaria, o que mais se pode esperar? Lá estão as obras do diabo. Você quer desfazer as obras do diabo? E vai todo mundo ficar de braços cruzados? Não. Desfazer as obras do diabo, meu irmão, significa fazer guerra. Porque o diabo e os seus súditos não vão ficar de braços cruzados. Diz a profecia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar os cativos. Quem tem cativo, quem tem escravo, tem lucro. Você acha que eles vão querer que você liberte os cativos e eles vão ficar de braços cruzados? Quantas vezes você sai nas igrejas por aí para distribuir CD, DVD, e os pastores ligam para cá, me mandam e-mail: aqui o povo da tua igreja distribuiu CD na frente da minha igreja. Para o meu povo, teu povo? Desde quando? Tu morreu na cruz por alguém? É teu povo mesmo? Não, mas está pescando no aquário. Se teu peixe estiver alimentado, meu amigo, ele não vai morder o anzol. Eu falo isso só de piada. Por que eles não vêm distribuir CD aqui? Pode vir, mas distribuir CD custa dinheiro. Para distribuir CD tem que investir dinheiro e vida. Eles não têm isso. Eles são mercenários, o dinheiro para eles é tudo. Para nós não é nada. O dinheiro para nós é só uma ferramenta de trabalho, mais nada. Nosso tesouro está sendo guardado no céu. Então, irmão, se você está libertando os cativos, os oprimidos, está levantando os da cinza, os seus senhores vão ficar de braços cruzados? Não vão.
Então, definitivamente, irmão, entenda que o teu chamado é para a guerra. A igreja foi fundada com a seguinte palavra: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso é símbolo de paz ou é símbolo de guerra? O nosso Cristo morreu tranquilo, em paz, aplaudido, ou foi tratado de marginal? A cruz era para marginais. Foi tratado de marginal. Foi morto pelo império, pelo Estado organizado, pelo Império Romano. Jesus foi morto lá. Por quê? Porque ele não se integrou, ele não estava integrado àquela sociedade. O que ele dizia era contrário. Alguém dizia: Herodes vem te matar. Ele falou: diz aquela raposa lá que me convém andar hoje e amanhã e ao terceiro dia sou consumado. Chamou o maior líder de raposa, mandou recado. Isso é paz, isso é guerra. Então, irmão, qual o fruto que você está discernindo que tem que ser colhido hoje nas árvores? Que se você passar lá e examinar, não tem fruto, então é filho do diabo. Ah, eu tenho esse fruto aqui, esse não presta. Mas um fruto lindo desse, não, esse aqui é do diabo. O fruto do meu Jesus é outro. Você está com condições para discernir essas coisas? Se você não estiver em condições de discernir essas coisas, irmão, os falsos pastores, os lobos devoradores, eles vão te cativar, inclusive usando a Bíblia. Está aqui, irmão, olha aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, tá vendo? Ó? E de batizar, e você tem que batizar. Você não discerniu que a dispensação mudou, você vai ser batizado. Está aqui, irmão, ó, o apóstolo Paulo disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aí vão te dar um vinhozinho e um pãozinho, você vai sair: ai, eu participei do corpo de Cristo. Aí quando tu está lá fora, o diabo: eu também, pum, pisa na tua cabeça. Eu não jejuo, não fui consagrado, eu não celebro Santa Ceia. Eu não sei por que o diabo só tem medo de mim e está brincando nas igrejas dos outros. Aqui ele tem medo. Se aparecer algum pastor ofendido que queira conversar comigo, você pode dizer para ele que conversa não tem, tem desafio. Se quiser desafio, estamos aí, mas conversa não tem. Pregou a paz, é fruto contaminado, podre, filho do diabo. É tempo de guerra, irmão. Alguns meses atrás, Deus falou nesse ministério: a porta da guerra está aberta. E se não fosse a guerra, os políticos estariam aí tranquilamente. Eles estão na cadeia, graças ao nosso Deus e ao nosso clamor. Enquanto todas as igrejas estão dizendo: ó Deus, abençoa os políticos, ó Deus, abençoa as nações, eu estou dizendo: Deus, crava a tua espada na cabeça dessa raça, arranca-lhes o pescoço, joga eles na cova atrás das grades, faz os filhos deles chorarem lágrima de sangue, igual eles fizeram com o filho de muita gente cujos pais morreram nas filas dos hospitais. É esse o nosso Deus. É esse o fruto que o Espírito quer. Clamor por justiça. Não é pacificação, não. Nem medo. Deus abençoa os policiais, os honestos, os justos, se é que existe. Os injustos que baixem a cova, que levante a própria mão e se elimine. Que abençoa os policiais quais? Aqueles que estupraram a menina lá no Sumaré? É esse que tem que ser abençoado? Quais? Os que mataram na Providência e botaram a arma para manipular lá na mão do menino? É esse? Não, não é esse, não. Isso não tem parte com a verdade nem com Deus. O que Deus quer da nossa vida? Deus quer da nossa vida, meu irmão, coragem para falar o que os outros ao ouvirem estremecem. É isso que Deus quer da nossa vida, irmão. Pastor, não é perigoso? Eu acho que não. Tem 30 anos que eu falo. Estou de pé. Irmão,
Quer a promessa de 1.000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita? Quer essa promessa? Quer desfrutar dessa promessa? 1.000 e 10.000 é muita gente. Eu só vejo tanta gente assim, sabe aonde? No campo de batalha. É só lá que eu vejo assim tanta gente. E antes de encerrar, então, eu quero lembrar você que o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele falou isso para a sua igreja, para os seus discípulos, para o Novo Testamento. Nosso alvo é ser perseguido, nosso alvo é ser morto, nosso alvo é ser jogado atrás das grades. Esse é o nosso alvo. Quem prega paz e amor não atingirá esse alvo nunca. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Deus me mostrava logo no início, pastor, bem aqui na frente do púlpito, muitas espadas. Essas espadas eram mais ou menos de 1 metro o tamanho delas. E eu atentava para essas espadas, o cabo estava para cá e a ponta da espada estava para lá. Sendo que essas espadas estavam todas elas sujas de sangue, elas estavam envoltas numas cordas, essas espadas, como se fossem feixes, vários, assim, tudo virada para lá. E elas estavam sujas de sangue, e Deus falou para mim o seguinte: essas espadas, elas já foram usadas, só que elas foram desprezadas, e Deus trouxe até nós essas espadas. Agora, nesse último louvor, eu vi muitos anjos aqui dentro desse lugar. Eu vi muitos anjos, mas o que me chamou a atenção no período desse último louvor foi que um anjo muito grande, ele veio até acima do tempo pós-prisão e ele ergueu as suas asas, imensas asas dele, como se ele estivesse guardando, numa postura de guardar o tempo pós-prisão. Essa foi a visão que Deus me deu, amém? Não. Eu vi um anjo e ele tocava uma harpa. Ele estava sentado e ele tocava essa harpa assim, ó. Uma harpa, essas harpas que encostam no corpo, essas harpas grandes, assim ele tocava essa harpa. Quando o irmão André veio aqui e começou a orar, eu vi uma nuvem se formar. E essa nuvem se formou e começou a cair água, mas não caiu água como uma chuva normal. Ela caía muita água. Caía como jorrava água, assim, impressionante, tanto de água que caía. Então eu vi se formar como se fosse uma onda, que não me pareceu uma onda. Ela se formou águas assim enormes, e eram águas azuis, e elas iam longe, mas eu tive essa visão olhando de cima. Essa onda era muito grande. Ela era maior do que qualquer arranha-céu que tem na terra. Ela era muito grande, essa onda. E ela ficava, e eu conseguia ver ela de cima assim, e era impressionante o tamanho daquela onda. E ela era reta, assim, ó. A impressão que me deu é que se essa água ali começasse a jorrar, ela destruiria tudo que teria pela frente. Assim que o Senhor começou a pregar, Elias, veio um anjo e ficou aqui na frente, um anjo branco. Esse anjo, eu vi ele tirando as suas espadas e vindo para a terra. Hoje ele veio e ficou parado aqui na frente. A pregação toda ele ficou aqui. Inclusive ele está aqui ainda agora. Eu tive uma visão onde eu vi
muitos cérebros dentro das cabeças, assim, ó. Vi muitos. Não só aqui dentro, como em várias partes. Eu consegui ver. E Deus me deu uma palavra. Ele disse que com essa pregação, Ele mudará muitas mentes. Muitas mentes, não só aqui, mas no globo terrestre inteiro. Com essa palavra que foi dada hoje. E agora no fim, eu vi um anjo que entrou por ali, ele entrou nesse corredor aqui, ó. E ele tinha uma espécie de um balaio, e ele tinha muitas espadas nesse balaio. E ele entregou algumas espadas nessa região aqui, ó, dos dois lados. Muitos irmãos daqui ganharam essas espadas, que esse anjo entrou agora no fim, entregando essas espadas. Irmão Alexandre, hein? A paz para toda a congregação. A visão que o Espírito Santo me deu nessa noite, irmão. No início do culto, pastor, eu vi um machado aqui na frente. Logo depois, eu vi adentrar dentro do templo muitas serpentes mesmo. E as serpentes ficavam aqui na frente, elas se formavam em uma só. E quando o Senhor pregava contra os pastores, falsos pastores, essa serpente, ela se transformava, a cor dela era amarela, uma hora ela era amarela, outra hora era preta. E ela ficava dando um bote no Senhor, mas não conseguia acertar o Senhor em nada. Parecia que tinha um vidro aqui na frente. E aqui também, aqui na frente, tinha um anjo que ficava só observando aquela serpente. E o Espírito de Deus falou comigo: trarei novas mensagens a esse ministério, que irão espantar o mundo com as mensagens que irão sair daqui. Amém, pastor?